a vez de destaques de hoje no Ubra Notícias. Sobe para 182 o número de mortes por causa das enchentes no estado. 31 pessoas seguem desaparecidas. Catamarã retorna às atividades neste domingo. O transporte voltou a operar com os mesmos horários de antes da enchente. Escola Municipal de Ensino Infantil da Ilha da Pintada, em Porto Alegre, volta às atividades. E ainda, a Organização Mundial da Saúde emite alerta sobre o avanço do sarampo. Especialistas recomendam a vacinação contra a doença. É agora no Ubra Notícias. Aumentou o número de óbitos em decorrência da enchente no Rio Grande do Sul. É o que traz agora a repórter Cris Viegas. Suelen, a última atualização sobre os números da enchente no Rio Grande do Sul foi divulgada agora pela manhã pela Defesa Civil do Estado e aponta que 182 pessoas perderam a vida por conta das cheias. São 2 vítimas, uma em Cruzeiro do Sul e outra em Estrela, as duas ainda sem identificação. Além disso, 806 pessoas ficaram feridas, de acordo com o novo boletim. Há ainda 31 pessoas desaparecidas e 478 municípios constam como afetados. A Defesa Civil segue com alerta à população para que se cadastrem para receber os alertas meteorológicos. Para isso, é necessário enviar o CEP da localidade por SMS para o número 401-99. A semana começou com a retomada de mais um serviço afetado pela enchente em Porto Alegre. O catamarã, que ficou sem funcionar por mais de 2 meses, voltou a operar nos mesmos horários de antes da paralisação e com preço especial aos passageiros. As paisagens da janela já fazem parte da rotina da Sheila, que mora em Guaíba, na região metropolitana, e diariamente pega um dos primeiros horários do catamarã para ir ao trabalho, no centro da capital. Isso, antes eu estava indo de carro, mas devido ao cansaço mesmo no trânsito, aquela tranqueirinha de básica de final de dia, assim, e tudo mais, para mim, com certeza, agora está sendo bem melhor, né? Eu estava utilizando já, então agora estou retornando. Acredito que os guaibenses estão bem felizes, né? Isso é muita praticidade e tudo mais. Para o retorno do transporte hidroviário, os 3 terminais, que ficaram inundados por semanas, foram reformados. O horário de funcionamento é o mesmo de antes da suspensão das atividades. São 28 viagens nos dias de semana, 24 partidas aos sábados e 20 aos domingos e feriados. As embarcações transportavam, antes das enchentes, cerca de 1.700 pessoas diariamente. A gente voltou com o serviço nos mesmos patamares que a gente tinha antes da enchente. Sim, exatamente. Tanto das embarcações como a questão do acesso das nossas rampas de revisão que a gente fez para viver esse momento com tranquilidade. A gente tem a capacidade que a gente tem é para mais de 2.500 passageiros dia. Então a gente tem que pensar que os nossos equipamentos têm que estar prontos para um movimento que possa vir. O transporte hidroviário ficou 66 dias paralisado em função das enchentes. E para marcar esse momento de retomada dos serviços, está sendo cobrada uma tarifa solidária. A passagem do catamarã, que normalmente custa R$ 16,85, temporariamente está saindo por R$ 10. No terminal do Cais Mauá, no centro de Porto Alegre, o túnel de pedestres próximo ao mercado público segue fechado e a entrada acontece pelo acesso de carros pela Avenida Mauá. Já no Pontal Shopping, na zona sul da capital, e na cidade de Guaíba, o acesso acontece normalmente. De acordo com o gerente de operações da Catsul, o prejuízo somente para a recuperação das estruturas passou de R$ 1,5 milhão de reais. O maior dano foi aqui no centro da cidade. Para vocês terem uma ideia, a gente continua sem energia elétrica, então a gente montou uma estrutura de gerador para conseguir pegar e retomar e reconstruir as nossas a parte interna da hidroviária era de gesso, paredes de gesso, destruiu tudo. Teve muito empenho do nosso pessoal em poder estar chegando neste dia, que é o dia do reencontro com a população e da retomada do nosso serviço e da prestação dele. O Rogério faz o trajeto entre a capital e a cidade de Guaíba para trabalhar e sentiu falta da praticidade do catamarã.
O trajeto, que de carro levaria mais de meia hora, pela água dura cerca de 20 minutos. Mas agora estou muito feliz porque retornando à vida normal, né? Pego esse horário aqui, vou até o Pontal e atravesso ali e já estou no trabalho, né? Chego cedo para trabalhar, inclusive, né? Alunos da EMEI Ilha da Pintada puderam retornar nesta segunda-feira para a escola. A região ainda está se reestabelecendo e a volta da escola representa um apoio às famílias. A Ilha da Pintada está recém começando a se recuperar das enchentes. Na semana passada, ainda tinha água em muitas casas e estabelecimentos da região. E apesar de toda a dificuldade de acesso ao local, a direção da EMEI Ilha da Pintada não desistiu, conseguiu muito apoio privado de prefeituras vizinhas e principalmente de fuzileiros navais da Marinha. Hoje, com ela toda reformada, muitos alunos puderam voltar à escola e receber um acolhimento muito especial. A gente fica muito feliz em estar reinaugurando, então, a nossa escola, né, que foi duramente afetada pelas cheias. E nós acessamos a escola aqui no dia 29 de maio, com todo o piso térreo destruído, né, com 40 centímetros de barro. E nós recebemos, primeiramente, a ajuda do município de 15 de novembro, que enviou, então, 4 funcionários, o caminhão de bombeiro, porque aqui na ilha não tinha água para fazer a limpeza, e mais uma caçamba e uma retroescavadeira. Então, essa primeira limpeza do barro e de toda a mobília e brinquedos, jogos, materiais que precisou ser descartado, nós tivemos essa feliz ajuda, então, lá dos parceiros de 15 de novembro. E depois nós fomos adotados pelos fuzileiros navais, né? A Marinha do Brasil assumiu essa limpeza aqui da escola e foi dia a dia, foram 35 dias de trabalho duro para fazer toda a revitalização do espaço escolar, desde a limpeza, do descarte, da recuperação das paredes, da pintura, os fuzileiros navais que realizaram, junto com os nossos amigos da escola, que a gente chama, né, que são parceiros, são da comunidade, são fora da comunidade, mas que investem, então, numa educação pública, para que a gente pudesse reabrir as portas para os nossos alunos, para a nossa comunidade. Então, foi essa parceria dos fuzileiros navais com essa rede privada que a gente pode hoje, então, estar recebendo os nossos alunos em turno integral e voltando o trabalho, tanto pedagógico quanto de cuidado para as nossas famílias e comunidade local aqui na Ilha da Pintada. A diretora da EMEI, Luciana Scolari, acredita que esse retorno será de forma gradual. A gente atende 130 crianças, né, de 3 anos a 5 anos e 11 meses. A gente entende, claro, que esse retorno vai ser gradativo. Hoje a gente está aí com umas 40 crianças. Nas crianças que hoje já estão acessando a escola, é porque os pais já estão na comunidade, né? Os outros alunos ainda, as famílias estão em abrigo. A gente tem muito pai ainda e mãe que está em abrigo, que está na casa de parente, né? Que está voltando a recém para a ilha para fazer essa limpeza da casa e para poder, então, depois retornar, né? Então, a gente está assim... os alunos de abrigo ainda não voltaram, porque os pais também precisam ver essa questão do transporte, né? Então, eles já nos avisaram que devem estar voltando aí no meio da semana, para a semana que vem, porque daí eles vão vir para a ilha, vão deixar as crianças e vão limpar suas residências, né? E depois, no final do dia, então, retornam para o abrigo. A gente também teve, nossos educadores foram praticamente todos atingidos, né? Nós somos uma equipe com 46 profissionais. Desses 46, 41 foram afetados, né? Então, assim, educadores ainda também, tem educadores que estão em abrigos, né? E que tiveram conosco aí nesses 35 dias limpando a escola e vindo dos abrigos, né? Então, vinha para a ilha, fazia o seu serviço e retornava, então, para o abrigo, né? Então, é uma situação, assim, que foi uma enchente muito longa, né? Então, assim, a gente sabe que essa enchente, assim, ela está muito grande, como a gente diz, a dimensão dela, né? Imagina, a gente começou lá final de abril e hoje nós estamos em 8 de julho e a gente ainda tem famílias e educadores que não conseguiram voltar para os seus lares,
né, que precisa, enfim, ou precisa de reforma, precisa de limpeza, né, muitos nem vão conseguir voltar, né, já estão morando em cidades vizinhas, aqui em Eldorado do Sul, por exemplo, tem algumas famílias que já alocaram casas ali, tem outras famílias que estão em Porto Alegre, né, então, assim, a gente acredita que esse retorno vai ser bem gradativo e que vai demorar ainda para que os 130 alunos possam estar aqui conosco. Então, isso vai depender ainda do tempo, né? A gente ainda tem que lidar com essa questão do tempo, que a gente sabe que está bem difícil, é inverno, e a tendência é que tenha mais chuva, e que o rio suba e que desça, né? Mas, se Deus quiser, logo isso tudo vai passar. Em maio deste ano, a Organização Mundial da Saúde alertou sobre o avanço do sarampo. Somente em 2024, os casos da doença aumentaram em 94%. Com isso, a Secretaria da Saúde está recomendando a vacinação. Em janeiro deste ano, o Rio Grande do Sul registrou um caso importado de sarampo em uma criança que veio de um país com circulação do vírus. Na época, todas as pessoas que tiveram contato com ela foram imunizadas. Com isso, a transmissão da doença foi evitada. Com o período de férias e as Olimpíadas de Paris chegando, muitas pessoas vão aproveitar para viajar para o exterior. E por causa desse deslocamento para outros lugares, a preocupação dos especialistas da área da saúde cresce ainda mais. A Organização Mundial de Saúde alertou em maio deste ano o avanço do sarampo em nível global. Somente em 2024, o número de casos notificados aumentou 94% em relação a 2023. Lara Crescente, especialista em saúde da Vigilância Epidemiológica do Estado, explica a importância da vacinação e como ela é feita. Qual é o esquema, né, da criança? São 2 doses de tríplice viral, então aos 12 e aos 15 meses. E a gente, então, considera vacinado o adulto, então, de até 29 anos, quando precisa ter 2 doses para a gente considerar protegido, né? De 30 a 59 anos, uma dose de tríplice viral. Né? É importante relembrar, assim, o sarampo, então ele tem uma manifestação cutânea muito importante, que é o exantema, que são manchas avermelhadas, né? Elas, em geral, começam pela face, vão progredindo pelo tronco e membros, e a gente tem, então, essas maculopapulares, que a gente chama, são um pouco elevadas, né? Não causam coceira, vem junto, então, associado uma febre alta e um sintoma de tosse, ou coriza, ou conjuntivite, né? Ou podem estar associados. Então, esse é nosso grande alerta, assim, já que a gente tem, né, a vacina em todas as unidades básicas de saúde. E outra questão importante para reforçar é que quem não lembra ou não tem nenhum comprovante, não tem a sua carteira de vacina, não sabe onde fez as vacinas na infância, é considerado não vacinado, então deve repetir o esquema, né? É importante, então, que o sarampo, relembrar, assim, que é uma doença que, infelizmente, ainda mata, né? Mata, em especial, menores de 1 ano, que são as crianças que têm maior risco para desenvolvimento das formas graves. Então, ao se proteger, né, ao estar vacinado, os adultos também estão protegendo essa população menor de 1 ano que não é vacinada, né? E é um vírus extremamente contagioso, então 9 entre cada 10 contactantes suscetíveis, né, ou seja, que não estão com o esquema vacinal em dia, que tiverem contato com um caso, vão desenvolver a sarampo também. Lara também comentou sobre o tratamento da doença. Em geral, o tratamento ele é sintomático, né? Sintomático para febre, a pessoa tem que ficar em isolamento, né, para não transmitir para os demais. E o que a gente tem que cuidar sempre, como a gente tem nas crianças menores, então de 1 ano, maior risco para complicações, como, por exemplo, uma pneumonia viral, uma encefalite, né? Então, essas são, a gente fica sempre monitorando, mas o tratamento é isolamento, sintomáticos e hidratação. A gente já tem muita gente que já acha que não circula mais, né? Que é uma doença do passado. E não, ele está aí, né? Circulando em todos os continentes, inclusive com um aumento expressivo. Então, eu acho que essa é a principal lembrança, assim, que ainda estamos com esse risco, né? E o Brasil tem alto risco de reintrodução do vírus. Então, é uma doença que ainda circula muito esse vírus e a gente tem que estar alerta, né? Não desapareceu, não acabou, não é uma doença do passado. Logo mais às 9 da noite tem o Jornal da Cultura com as informações do Brasil e do mundo. O Ubra Notícias termina aqui. A gente se vê na próxima edição. Até lá!